E tem novidades sobre o mais recente presidiário a ser deportado dos Estados Unidos, Alexandre Ramagem. Você sabe que nas redes sociais o pessoal está falando que ele não foi preso, né? Que ele foi só detido para ter uma conversinha ali e logo seria libertado. Eis que divulgaram, inclusive, fotinha de presidiário dele, inclusive dividindo cela com outros criminosos, segundo os termos norte-americanos. Vou mostrar isso para você. Flávio Bolsonaro é processado por divulgar fake news contra Lula. O inquérito foi aberto por ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos do que Xandão. E eu vou mostrar para você também a decadência meteórica de Alessandro Vieira, o senador para o qual a gente chegou até a torcer um pouquinho lá na CPI da pandemia, mas que depois veio se revelar humorista, psicopata e golpista incorrigível. Ele emitiu, como relator da CPI do crime organizado, um relatório que enquadrava quase todos os ministros do STF que trabalharam um pouquinho pela democracia, poupando apenas os bolsonaristas. A luta dele agora é grande para também herdar alguma coisa do bolsonarismo, já que não tem muito espaço para centro nessa nova dinâmica, nessa nova configuração política brasileira. Com foto de preso e tudo, a ICE divulga mugshot de Alexandre Ramagem. Tá aí, ó. Mugshot é aquele negocinho de preso, né? Que vai lá, ó, preso, a fichinha do preso aqui, ó. Tá aí a fotinha dele, ex-deputado condenado por tentativa de golpe de Estado, preso pelo Serviço Imigratório norte-americano, teve sua imagem divulgada pelas autoridades norte-americanas. A Ramagem foi detido em Orlando, na Flórida, nessa segunda-feira, dia 13. Cuidado com esse número. Ex-parlamentar tentava se refugiar da justiça brasileira em solo norte-americano. A prisão ocorre por situação migratória irregular em contexto de cooperação internacional. Então, para desmistificar e desmentir qualquer outra narrativa falaciosa, Alexandre Ramagem não foi detido para sua segurança ou para investigação, foi detido porque, no mesmo contexto que a gente viu o ICE, essa polícia norte-americana dessa natureza, correndo atrás de muitos mexicanos lá. E se ele for deportado para o Brasil, tomara que seja trazido pela polícia norte-americana. Porque vocês viram como é que eles trazem, né? A pontapé, a pedrada e algemado dentro do avião. Tá? Não quero que ninguém seja tratado dessa forma, mas já que está sendo tratado, que seja quem merece. Beleza? Merece e muito, né? E para você que tem dúvida, tá aí, ó, essa fotinha foi divulgada, não foi por mim, não é montagem, ela é o que foi divulgado pela polícia. Ele tá dividindo cela com esses caras que estão aí, ó. Preso no ZEUA, Ramagem divide cela com outros 3 detentos após fuga do Brasil. E quem divulgou foi o Record. Vai ficar com a raiva do Pedir Mais Cedo lá, tá? Se para quem não sabe, a TV Record é do Pedir Mais Cedo, pastor bolsonarista. Pastor mercador da fé. Ele quase não se mete no bolsonarismo diretamente. Inquérito no STF. Flávio Bolsonaro vira alvo da Polícia Federal por fake news contra Lula. E o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Xandão derruba sigilo judicial e dá 60 dias para a PF apurar postagem em que o senador Flávio Bolsonaro associa o presidente Lula a crimes de tráfico e de lavagem de dinheiro. A investigação se refere a uma postagem feita por Flávio Bolsonaro no dia 3 de janeiro de 2026 na rede social do Elon Musk, na qual ele disse que o Lula está associado ou é responsável pelo tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e fraudes nas urnas eleitorais. O caso foi enquadrado nos artigos 138 e 141 do Código Penal, que tratam de crime de calúnia com agravantes. Eu fiz questão de ler essa parte para você, porque você pode se perguntar o seguinte: o que o Xandão tem a ver com isso agora? Já que os presidentes do STF agora são 2 bolsonaristas, né? O Nunes Marques, presidente, e o vice é o outro lá, né? O que era careca e não é mais careca, sem ser o jeito do Fux de fazer isso. A questão é que foi um processo comum, né? Um processo de contra-crime comum e não eleitoral, tá? Calúnia e difamação. Você pode processar qualquer pessoa por isso. E o Xandão provavelmente foi o relator. Melhor dizendo, ele é o relator, provavelmente foi sorteado, né? Agora, para a CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, um cara sensacional, inteligente, competente, mas, como você bem sabe, o bolsonarismo mostrou para o mundo, aliás, Hitler mostrou para o mundo que a competência pode ser usada para o mal. Alessandro Vieira
se vende ao humorismo para tentar acessar o bolsonarismo e emite um relatório pedindo indiciamento do PGR, por não prevaricar como o anterior Augusto Aras prevaricou e pedia a prisão do Bolsonaro, em vários casos. Indiciamento também do ministro Alexandre de Moraes e de vários outros ministros do STF. O objetivo dele é criar um precedente para que se julgue a suspeição, né, na verdade, o impeachment desses ministros lá na própria Câmara, que é um processo do Senado, que é um processo que não precisa de lastro judicial. É um processo completamente político. O que o Alessandro Vieira tentou, na verdade, foi criar um ato, né, um desvio jurídico para iniciar a abertura de um inquérito que se baseia nesse suposto ato jurídico para julgar os ministros do STF de forma política, entende? Não é o que está na lei que vale, no final das contas. Valeria a opinião dos senadores. E ponto final. Ainda bem que não prosperou. Eu vou mostrar para você os detalhes disso aqui. Ó. A CPI votou o relatório emitido pelo relator Alessandro Vieira, apesar de o presidente ser o contarato, mas o presidente não manda no relatório. Na prática, o pedido de indiciamento, desde que fosse aprovado pela maioria, poderia levar à solicitação de impeachment de 4 autoridades citadas. Quem eram essas autoridades? O ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes e o PGR. Tá? Pelo menos não foi nenhum petista nessa história, né? Mas todas figuras que foram ativas contra as tentativas espúrias do bolsonarismo. E o que a matéria da Globo conta é que essa derrubada do relatório só foi possível porque o governo teria entrado em acordo com o Davi Alcolumbre para que substituíssem-se membros dessa comissão. E aqui são palavras da Globo, tá? Não são minhas. 3 dos 11 titulares foram trocados conforme os registros do Senado. O senador Sérgio Moro foi trocado, o senador Marcos Duval foi trocado, colocaram no lugar deles o Beto Faro, do PT, e a Tereza Leitão, do PT. A senadora Soraya Tronic, um beijo, maravilhosa, tem sido muito importante para a democracia, foi substituída também de reserva para titular, e aí passa a votar. Com as trocas, a CPI, ainda segundo palavras da Globo, G1, matéria está aqui na tela para você, os membros passaram a ter maioria para derrubar o relatório emitido pelo Alessandro Vieira, tá? Então essa foi a situação. E aí tem comentários não só dos ministros, eu acho isso importante, a imprensa também repudiando o que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes falou sobre isso. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. Toffoli também falou. Crescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar, não só em sanções em outras áreas, e a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. O ministro Flávio Dino também comentou, ele disse que apontar com o STF como o maior inimigo do Brasil no momento é um erro histórico e vão pagar por isso. Não vão ser esses senadores que vão pagar por isso, não. Talvez não. Quem com certeza vai pagar por isso somos eu e você, o povo, né? Ah, mas os acusados não contam, Rony, são os acusados. Então vamos ouvir a imprensa que geralmente é contra esses acusados. Você usar um instrumento importante do Congresso para indiciar 4 autoridades, sendo 3 ministros e um PGR, apenas com discurso, é um absurdo. É um absurdo.
Então você não pode indiciar, seja um ministro, seja quem for, um cidadão, com base em caso venha a ser confirmado. Porque a função da CPI é confirmar, é investigar. E como é que ele indicia isso? Ele indicia isso usando como plataforma, como base, uma CPI de crime organizado. Então essa CPI de crime organizado não tem o Marcola, não tem o Beiramar, não tem PCC, não tem Comando Vermelho, não tem milícia, não tem o pessoal da Faria Lima que lava dinheiro, não tem a cúpula do Congresso que aceitou o Toffoli tirar da CPI do INSS o sigilo e jogar para o cofre da presidência. Cadê esse pessoal no relatório do Alessandro Vieira? Se o Gilmar Mendes, no entendimento dele, e o Toffoli tentaram obstruir os trabalhos da CPI, então qual foi o efeito dessa atitude da cúpula do Congresso, inclusive se recusando a ler o requerimento para prorrogar essa CPI? O efeito é o mesmo. É um dia triste para a República. Essas atitudes não são republicanas. A atitude do Alessandro Vieira não foi republicana e a atitude das falas agora do STF ameaçando o Alessandro Vieira também não são republicanas. Se inscreva no canal. Compre os produtos dos nossos patrocinadores, siga a Rose aqui, siga a Rose Teles. Rose Moreira ou Rose Teles? Vocês têm que dizer para ela como que fica melhor o nome dela, né? Lá no canal Rony Teles 2 também. Valeu, até mais.